Olá, eu me chamo Samuel Lopes e hoje eu vou estar apresentando esse trabalho que tem como título Síntese e Caracterização de Nanopartículas de óxido de zinco codopadas com níquel e estrôncio, sintetizadas pelo método Sol-Gel. Aqui tem os autores do trabalho e nossas respectivas instituições. Bem, o óxido de zinco, ele é um material amplamente utilizado, quer seja para a fabricação de sensores, a óptica não linear, para fins fotocatalíticos. Também o óxido de zinco é muito utilizado na área da saúde, por conta de ter finalidades anti-inflamatórias, antibacterianas. Além disso, esse material ele é um material não tóxico aos seres humanos, tem um baixo custo, e, além disso, também ele tem uma facilidade para a sua fabricação. Então, isso torna o óxido de zinco um material amplamente utilizado para diversas áreas, né? Mas hoje, nós vamos ver o óxido de zinco com metais de transição, dopados com metais de transição e codopados com metais alcalino-terrosos. Isso por quê? Porque quando a gente consegue fazer essa codopagem, nós temos propriedades interessantes para a aplicação desse material em células solares, em diodos que emitem luz e também em fotodetectores ultravioletas. Então, isso contribui bastante para um avanço tecnológico nesse tipo de material, né? E também para o país. Então, visto isso, como que a gente vai trabalhar nessa pesquisa? Aqui nós vamos fazer o quê? Uma dopagem do óxido de zinco com níquel e uma codopagem do óxido de zinco com estrôncio, né? Então, a partir disso, eu chamo a atenção para quê? Para um parâmetro que é a temperatura de síntese. Porque quando a gente está fazendo a síntese desse material, essa temperatura ela tem que ser muito bem controlada. Porque se ela não for devidamente controlada, pode ocorrer alterações nas propriedades estruturais e ópticas desse material. Além disso, é muito interessante a gente definir bem qual metodologia, qual rota de síntese a gente vai utilizar. No caso do nosso grupo de pesquisa, a gente decidiu utilizar a rota de síntese Sol-Gel, porque é uma técnica que a gente já domina bem e, além disso, é uma técnica que tem um baixo custo e também um bom controle atômico do material. Então, visto isso, eu apresento para vocês o procedimento experimental com as matérias-primas utilizadas nessa pesquisa, que foi o nitrato de zinco, nitrato de níquel, nitrato de estrôncio, o ácido cítrico, a água destilada foi utilizada como solvente, e aqui podemos perceber a nossa fórmula química utilizada, né? Onde X representa a porcentagem de níquel inserida e Y representa a porcentagem de estrôncio inserida no material. Aqui nós temos cada tipo de amostra, qual a porcentagem que foi inserida, né? E de acordo com essa inserção, nós podemos nomear cada amostra, onde nós temos na primeira amostra o óxido de zinco puro, ou seja, sem inserção de níquel e sem inserção de estrôncio. Aqui nós temos a segunda amostra, que ela tem 2% de níquel e 0% de estrôncio. Na terceira amostra, nós temos 0% de níquel e 2% de estrôncio. Na quarta amostra, nós temos a inserção de 2% de níquel e 4% de estrôncio. E na quinta e última amostra, nós temos 4% de níquel e 2% de estrôncio. Então, a partir disso, eu apresento para vocês um esquema de como esse material foi processado no laboratório, como foi feita essa síntese, né, onde nós, primeiramente, pegamos todas as matérias-primas e fazemos a mistura delas, submetendo ao quê? Um agitamento contínuo durante 1 hora, formando o nosso sol da rota de síntese Sol-Gel. Depois disso, a gente faz o ajuste do pH, que foi selecionado o pH 2. Depois, a gente submete a um aquecimento de 95 graus Celsius durante 5 horas, formando o nosso gel do método Sol-Gel. A gente deixa envelhecer a uma temperatura ambiente durante 48 horas. Depois submetemos a uma secagem de 150 graus Celsius durante 36 horas, formando o nosso aerogel. Depois submetemos a um tratamento térmico de 350 graus Celsius durante 1 hora. Para quê?
para tentar eliminar qualquer material orgânico que ainda existisse nesse material. E, finalmente, sintetizamos esse material a 600 graus Celsius durante 2 horas, formando a nossa fase cristalina do material. Então, a partir disso, a gente entendeu como que foi feito todas as nossas amostras. Agora, vamos avançar para as técnicas de caracterizações, os resultados de caracterização desse material. Lógico, objetivando, depois da gente entender como funciona o material, futuras aplicações. Mas primeiro é preciso a gente entender como que se comporta esse material, para depois pensar em aplicações. Então, aqui nós temos a nossa difração de raio-x, onde podemos perceber, de acordo com essa carta cristalográfica, né, a estrutura hexagonal wurtzita foi formada do óxido de zinco. Podemos perceber também uma fase única de óxido de zinco, ou seja, não teve aparecimento de fase secundária. Então, isso era um dos objetivos. Daí a gente escolheu baixas porcentagens de dopantes e codopantes, justamente para evitar aparecimento de fase secundária. E aí nós temos resultados bem parecidos tanto para a amostra pura como para as amostras dopadas e codopadas. Aqui eu apresento que nós fizemos um refinamento de Rietveld, para poder descobrir os parâmetros de rede A e C, assim como também o tamanho médio do cristalino. Então, no parâmetro de rede A, para a amostra de óxido de zinco puro, nós podemos ver que quando inserimos 2% de níquel, a gente teve uma redução desse parâmetro de rede. Isso é um resultado esperado por quê? Porque o raio iônico do níquel ele é menor do que o raio iônico do zinco. Então, é um resultado esperado. Já quando inserimos estrôncio no composto, a gente tem um aumento desse parâmetro de rede A. Isso corrobora, com os resultados esperados. Por quê? Porque o raio iônico do estrôncio ele é maior do que o raio iônico do zinco e também do níquel. Já no parâmetro de rede C, a gente, quando insere níquel, a gente também tem uma redução desse parâmetro. E quando a gente insere estrôncio, a gente também tem uma redução. E, finalmente, aqui a gente tem um aumento. Então, a gente tem uma competição entre esses íons, e isso causa mudanças no quê? Na densidade de defeitos, na distorção da rede, e também altera aí a presença de quê? De vacâncias de oxigênio, que é um defeito muito importante, tanto para o comportamento óptico, também como para o comportamento magnético, Esse tamanho médio do cristalito, a gente percebe que com a inserção de níquel, o tamanho médio do cristalito ele aumentou, e isso inicia uma importante regra aí da cristalinidade, dessas nanoestruturas de óxido de zinco que foram formadas, Já quando inserimos estrôncio, a gente percebe uma redução desse tamanho médio do cristalito, Isso por quê? Porque é devido a uma variação do mecanismo de nucleação durante essa cristalinização do óxido de zinco. Isso tudo vai ter relação com os defeitos desse material. A partir disso, temos aqui o resultado do nosso FTIR, onde podemos perceber aqui bandas no óxido de zinco puro, e podemos ver também, algumas bandas que foram bem similares com a do óxido de zinco puro. Aqui nós temos essa primeira banda de 460 centímetros a -1. Ela representa o quê? A vibração de alongamento antissimétrica dessa ligação zinco-oxigênio. Já essa banda a 860 centímetros a -1, ela está relacionada com a vibração do carbonato presente neste material. Essa banda de 1.400 e 1.629, ela está relacionada com a vibração antissimétrica e simétrica da ligação C-O do material. Já essa banda aqui, a 2.348, ela está relacionada com a vibração característica da presença de grupos carboxílicos presentes no ar. Já essa banda aqui, a 2.851 e 2.922 centímetros a -1, ela está relacionada com a ligação de curvatura e alongamento do grupo carbonilo. E, finalmente, essa banda 3.250 e 3.718, ela está relacionada com a vibração de alongamento desse grupo hidroxilo. Todos esses parâmetros aqui do FTIR são importantes para a gente entender
a questão de defeitos que podem se formar no material, como vacâncias de oxigênio e interstícios de zinco. Aqui nós temos o estudo da morfologia do nosso material, a nossa microscopia eletrônica de varredura, onde percebemos aqui amostras puras, dopadas e codopadas. Percebemos uma modificação no tamanho dos grãos, assim também como aglomerados, né, de tamanhos diferentes. Além disso, percebemos aqui na figura 3F o nosso EDS, que foi realizado, onde percebemos a presença de zinco, de oxigênio, de níquel e de estrôncio. Lembrando que essa figura F ela representa a amostra com 2% de níquel e 4% de estrôncio. Então, isso mostra o sucesso da inserção de níquel e de estrôncio no óxido de zinco, né? Mostrando o sucesso da sintetização, da síntese desse material. Aqui nós temos o resultado da nossa fotoluminescência, a temperatura ambiente, para amostras puras, dopadas e codopadas, onde esse pico, aqui na amostra pura 380, ele é atribuído à transição entre o par elétron-buraco. Já esse pico a 410, ele está relacionado com vacâncias de oxigênio, o pico a 435 nanômetros é associado a interstícios de zinco e vacâncias de oxigênio, o pico a 505 ele está relacionado também a vacâncias de oxigênio, né? E percebemos que com a dopagem e com a dopagem a gente tem um deslocamento para a direita. Isso indica o que? A substituição do zinco pelo níquel e pelo estrôncio na estrutura do óxido de zinco. Além disso, percebemos que essas bandas de 410 e 435, que estão bastante relacionadas com defeitos no material, como vacâncias de oxigênio de zinco, elas são reduzidas com a dopagem e com a dopagem. Então, isso é muito importante para a gente poder fazer futuras aplicações. Aqui nós temos o nosso resultado de band gap, né, onde percebemos aqui todas as amostras puras, dopadas e codopadas, percebemos uma redução nesse band gap, né? E essa caracterização, ela utilizou o modelo de Tauch, como podemos ver nessa imagem, né? E percebemos que esse valor de band gap ele está diretamente relacionado com a concentração do dopante, né? Podemos perceber justamente aqui também, mais uma vez, o sucesso da inserção de níquel e de estrôncio nesse nosso composto. E percebemos aqui uma verdadeira competição entre os íons de níquel e de estrôncio no material, uma vez que fica variando esses valores de band gap. Mas, enfim, tivemos uma redução, isso é muito importante para aplicações com finalidades fotocatalíticas, né? Essa redução desse band gap. Aqui eu trago as principais conclusões do nosso trabalho, onde foram sintetizadas nanopartículas de óxido de zinco com sucesso, né? Através dessa codopagem de níquel e de estrôncio, utilizando a rota de síntese Sol-Gel. Além disso, através do refinamento de Rietveld, nós conseguimos perceber a estrutura hexagonal Wurtzit do óxido de zinco. A nossa microscopia eletrônica de varredura, ela nos mostrou diferentes alterações no tamanho e no aglomerado das partículas. As nossas medidas de fotoluminescência mostrou aquela emissão ali próximo do ultravioleta. Também percebemos que com a dopagem e codopagem a gente tivemos redução nos defeitos, tais como vacâncias de oxigênio, que mais uma vez eu repito, é muito importante para a questão de aplicações. E nas propriedades ópticas, né, o estudo óptico lá do band gap, a gente percebeu uma competição entre os íons de níquel e de estrôncio. Perspectivas futuras, a gente pretende fazer estudo de ressonância paramagnética eletrônica e também técnica de XPS para entender ainda melhor sobre esses defeitos e, a partir disso, pensar em aplicações. Aqui eu queria agradecer a todas as agências de fomento, né, que dão suporte para a gente poder continuar pesquisando e desenvolvendo novos materiais, e também a organização do evento, a UFRN e toda a rede PDI-MAT pelo sucesso do evento e por nos proporcionar a divulgação do nosso trabalho, do nosso grupo de pesquisa. Aqui eu deixo contatos para poder uma eventual dúvida sobre o trabalho. Muito obrigado.